Tá joia. Bom dia. Na verdade, a gente nem fala bom dia, porque eu não sei que horário que os meus alunos vão ver, mas a gente está aqui entrevistando a Rafaela. Ela vai se apresentar para a disciplina Literaturas e Educação, e ela tem uma experiência muito interessante nessa área, por isso eu a convidei. Então, eu queria que a Rafaela começasse dizendo, né, da sua formação, para a gente começar mesmo essa conversa, falando um pouco sobre a sua formação acadêmica e profissional. Tá joia. Olá a todos, né, estudantes e estudantes, e também agradeço a Carla pelo convite de estar participando da disciplina, uma disciplina tão cara, né, porque estudar sobre literatura é sempre muito importante, ainda mais na formação de professores, então eu agradeço, né, a atenção de vocês, eu sei que vai ser um prazer conversar com vocês. Meu nome é Rafaela da Cruz Correia Teixeira, eu tenho 31 anos, eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tenho especialização em ensino fundamental pelo Colégio de Aplicação João 23, também, né, da universidade, e eu realizei, né, finalizei o ano passado o mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública pelo CAED, né, também da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu atuei, a minha trajetória profissional, eu iniciei em 2013 como professora da rede estadual de Minas Gerais, né? Sempre atuando aqui na cidade de Juiz de Fora. Eu fiquei de 2013 até 2020 na rede estadual, e eu fui, em 2013 e 2014, professora dos anos iniciais, né? Que foi o concurso para o qual eu passei em 2013. E aí, a partir de 2015, eu continuei nessa escola, que eu fui nomeada e que tinha anos iniciais, mas lá fechou os anos iniciais. Então, eu fui trabalhar com o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio, na biblioteca, como PEUB, que é professora do ensino e uso da biblioteca, tá? E aí eu atuei como PEUB de 2015 até 2020. Em 2020, eu fui nomeada, né, convocada para um concurso que eu passei em 2019 para ser professora do Colégio de Aplicação João 23. Então, desde novembro de 2020, do ano passado, recentemente, né, eu pedi exoneração da rede estadual e estou atuando como professora EBTT no Colégio de Aplicação João 23. Lá eu trabalho com quarto e quinto ano, né, agora apenas com o quinto ano, e leciono as disciplinas do ensino fundamental 1, né? Atualmente eu trabalho com a matemática, mas no ano passado eu trabalhei com língua portuguesa e matemática. Então, essa é a minha trajetória. Eu acho importante também falar com vocês que desde a minha trajetória estudantil, desde a educação infantil até o ensino médio, eu sempre estudei em escolas públicas, municipais e estadual só no ensino médio, tá? Aí, durante o ensino médio, eu fui bolsista num cursinho preparatório para o PISME, mas eu sempre estudei desde a educação infantil em escola pública. Então, para mim, falar, né, da leitura, da literatura, sempre é importante destacar esse papel da escola pública na minha trajetória, tanto profissional quanto estudantil, né, e acadêmica, porque eu sempre também trabalhei em escola pública, nunca trabalhei na rede privada. E um tempinho, de 2015 a 2018, eu fui professora contratada na Prefeitura de Juiz de Fora, também trabalhando como professora alfabetizadora, tá? Rafaela, muito interessante essa sua apresentação, e aí você nos apresenta esse cargo de PEUP, né, que é o professor do uso da biblioteca, mas que não é um cargo, pelo menos até onde eu sei, que tem concurso. Os professores, geralmente, enfim, algum professor da escola assume a biblioteca. E quando isso acontece, você percebe que muitos professores nem têm essa característica, por exemplo, de serem promotores de leitura. E como é que foi para você ter ido para trabalhar na biblioteca da escola que você trabalhava, exercendo essa função? Sim, Carla, muito importante essa pergunta, porque até no senso comum, né, os alunos também da pedagogia e dos outros cursos de formação inicial,
que forem ter contato com a escola, ou mesmo no momento em que estiveram na escola básica enquanto alunos, podem perceber que muitas vezes essas professoras da biblioteca, né, que atuam na biblioteca, elas já são professores que já estão caminhando para aposentadoria, ou que estão ali num remanejamento, né, num ajustamento funcional. Isso também é comum. E, como você destacou, realmente não há um concurso específico para a biblioteca, né? Prioritariamente é o professor dos anos iniciais, né? Eventualmente, uma escola ou outra, às vezes, tem essa situação do ajustamento funcional. Para mim, quando eu fui à escolha, né? Quando eu fui para a biblioteca, essa escolha se deu por não ter mais mesmo os anos iniciais na escola. Mas eu assumi isso como um compromisso, assim, de me formar também, de procurar estudar, porque realmente eu não tinha nenhuma formação específica para trabalhar na biblioteca, mas assim, desde quando eu entrei, isso também é uma coisa muito legal de destacar, que eu me tornei assim, mais leitora neste processo, né? Porque para indicar o livro, você tem que minimamente ter ali um conhecimento, ter um contato com as obras, então isso também me motivou muito, e eu pude ter esse contato mais específico com a literatura, porque quando eu estava como professora dos anos iniciais, eu sempre procurei promover a leitura, né, na sala, tinha cantinho de leitura na sala, eu lia literatura infantil para os alunos todos os dias, era uma rotina nossa, a literatura, né, nos anos iniciais. E quando eu fui trabalhar com o Fundamental 2 e o ensino médio, eu me aproximei de um outro tipo de leitura, procurei saber a questão do que chamava mais a atenção deles, né? Então, assim, uma constante formação mesmo que eu tive que buscar para estar, né, me formando também enquanto professora PEUB, né, que atua na biblioteca. Mas é muito importante destacar isso, que a gente recebe, sim, orientação, né, a rede estadual, pelo menos aqui em Juiz de Fora, a gente conta com o apoio de uma analista, né, ela é uma analista específica da biblioteca, então ela visitava a escola, não tinha, assim, uma periodicidade fixa, mas era assim, uma vez no mês, ela sempre visitava e trazia orientações, enviava para o e-mail, então ela orienta esse trabalho. Mas a formação realmente também depende desse profissional que está atuando, né? De correr atrás e de procurar sempre estar se formando, porque para formar leitores, principalmente os leitores literários, é importante que esse professor também seja leitor, né? E aí eu queria saber de você isso. Você fala da sua trajetória, que você sempre foi aluna sempre de escola pública. E muita gente tem uma visão, talvez até equivocada, de que a escola pública, por exemplo, não incentiva a leitura, ou que o ensino é pior do que de uma escola particular. E aí eu queria saber um pouco da sua trajetória enquanto estudante. Você teve professores que incentivaram a ler? Você já era, mesmo não, às vezes não conhecendo, por exemplo, os livros mais atuais, você já tinha uma experiência leitora que te ajudou nesse trabalho na biblioteca da escola? Sim, é muito importante, assim, emocionante até falar disso, porque como aluna da escola pública desde sempre, eu lembro que, assim, desde os primeiros anos da alfabetização, dos primeiros anos do ensino fundamental, eu frequentava as bibliotecas de todas as escolas que eu estudei, pegava livros emprestados, lia em casa. Tive, sim, na minha trajetória, professores que incentivavam muito a leitura. E uma relação que eu posso fazer direto com a pesquisa, né, que eu realizei na dissertação, é que essa aproximação com a literatura se consolidou no ensino médio, porque foi aonde eu passei a ter né, a disciplina de literatura, e assim, como eu estudava para o PISM tinha essa, né, indicação de livros na época que eu fiz, tinha livros específicos, né, que eram trabalhados e cobrados, então, assim, eu passei a ler livros inteiros, clássicos da literatura brasileira nessa época, e foi justamente o segmento que eu estudei na dissertação, que foi o ensino médio, então, assim, me chamou muita atenção isso, porque eu vi que uma década, mais ou menos, que separou, né, a época que eu fiz o PISM até agora, eu trabalhando com o ensino médio, como esses alunos, assim,
pareciam que liam menos, se interessavam menos pela literatura. E na dissertação, ela foi motivada justamente por causa dessa diminuição dos empréstimos de livros literários para o ensino médio nessa escola que eu atuei. Né? Em 2015 era um número, em 2016 esse número teve uma queda, em 2017 também uma queda, então foi por isso que eu quis pesquisar. Então, sim, eu tive, sim, uma relação sempre, né, com a literatura, desde da alfabetização mesmo. Mas uma coisa que sempre me chama atenção é que muitas das vezes também, né, fica um pouco, essa relação com a literatura parte um pouco do interesse do aluno, porque se o aluno não for à biblioteca, né, e não tiver professores que promovam essa literatura, essa aproximação, muitas das vezes, com certeza, né, pode ser que pessoas que estudaram comigo da minha sala não tiveram uma relação tão próxima com a literatura. E eu realmente já busquei aproveitar todas as oportunidades. Então, assim, os professores de biblioteca sempre me conheciam, eu era aquela que sempre estava na biblioteca, renovando ou pegando outro livro, então eu sempre fui bem leitora. E aí, na sua trajetória, você acha que esses professores de biblioteca que você conheceu quando você era estudante influenciaram na sua prática quando você foi para a biblioteca da escola? Isso também é muito legal destacar, porque até, né, o ano passado, quando eu estava PEUB, eu também tinha isso quando eu estava na escola. Muitas das vezes, os alunos das escolas públicas, eles não veem a pessoa que trabalha na biblioteca como professor. Eles sempre me perguntavam, Rafaela, aí quando eu falava que era professora, às vezes eu ia para a sala de aula ou falava que estava indo para outra escola, que eu trabalhava na prefeitura também, eles falavam, você é professora também? Então, assim, quem não me conhecia enquanto professora dos anos iniciais da escola, eles têm essa dúvida. Eles acham que quem trabalha na biblioteca desempenha um trabalho burocrático apenas, e não é professor. Muitas das vezes o aluno tem essa dificuldade. Então, é muito importante para o PEUB se apresentar no início do ano e outras, né, diversas outras vezes durante o ano, como professor, como alguém que exerce a docência e gerencia ali a biblioteca como instrumento dessa docência. Então, assim, eu sempre estava conversando com eles e esclarecendo, mas não era raro aluno novato ou aluno que tinha acabado de chegar na escola, transferido, falar, você é professora também? Eles não têm essa relação. Enquanto aluna, eu também, às vezes, tinha essa dificuldade. Olha, às vezes via professor da biblioteca numa sala, olha, professor, também a gente tem essa dificuldade. Então, é muito importante salientar que o profissional que trabalha na biblioteca, pelo menos na rede estadual, né, e na municipal, pelo que eu conheço também, são professores, porque tem também movimento no próprio país, que às vezes a escola tem um bibliotecário, que é também uma discussão que eu trago na dissertação, que há até um movimento das pessoas que estudam, né, que são formados bibliotecários, de falar que essa é uma função que deve ser desenvolvida por bibliotecários e não por professores. Mas no atual cenário que temos, eu acredito que seja muito importante que os professores expliquem para os alunos, né, que ali uma docente, um professor que está atuando na biblioteca. Rafaela, e no final de 2019, início de 2020, você terminou o mestrado, que é um mestrado profissional oferecido pelo CAED, né, em parceria com a Faculdade de Educação da UFJF. E o seu tema, eu tive a oportunidade de ler sua dissertação, e o tema da sua dissertação é justamente o trabalho que você desenvolvia na biblioteca. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua dissertação e como que, né, o que te motivou a fazer esse trabalho e como que é a estrutura dessa dissertação do mestrado profissional, que é um pouco diferente do mestrado acadêmico, em que você, na verdade, apresenta um plano de ação para ser desenvolvido na escola. Você, depois que defendeu o mestrado, teve pouco tempo de ficar na escola, mas você já conseguiu perceber no tempo que você ficou lá, alguma mudança a partir do seu plano de ação?
São muitas Sim, perguntas, você pode organizar. vou tentar, né, falar um pouquinho sobre cada uma delas. Sim, foi uma alegria, né, fazer o mestrado do CAED, porque justamente por essa especificidade, né, do trabalho de dissertação, de mestrado, que exige da gente muito esforço e muita dedicação, muita leitura, muito esforço. Então, assim, fazer um trabalho num programa de mestrado profissional que permite essa aproximação direta com o ambiente de trabalho e também traz propostas para solucionar os problemas, né, encontrados ali, as dificuldades, foi uma alegria. Realmente, eu não fiquei muito tempo depois que eu terminei o mestrado, mas eu acredito, ainda eu tenho, né, toda assim, esperança que eu vou conseguir voltar e fazer um trabalho de parceria mesmo com a escola, mesmo não sendo mais PEUB e não atuando mais na rede, eu vou, né, já combinei com a direção que eu vou levar o trabalho e vou conversar, né, com as PEUBs que estiverem lá no momento em que for possível esse retorno presencial, porque a estrutura da dissertação é uma dissertação em que a gente faz, sim, um estudo, né, teórico, como as outras dissertações, a gente apresenta o caso, né, apresenta ali as nossas evidências, o que nos motiva a estudar, e o terceiro capítulo é um capítulo que a gente faz o plano de ação educacional, que é o PAI, né? Esse plano de ação, a gente vai rever tudo que a gente já, as evidências, tudo que a gente pesquisou no nosso material de análise, né, da coleta de dados, e vai propor ações mesmo que venham a enriquecer, contribuir de forma positiva a solucionar ou minimizar os problemas encontrados. Então, assim, o meu pai, ele não ficou tão extenso, mas eu acho que ele dialogou muito bem com os dados que a gente encontrou, né, para que, de fato, essa biblioteca seja uma ferramenta pedagógica. Porque a minha dissertação, ela apresentou tantos desafios de trabalhar na biblioteca e encontrado também pelos alunos, né, pelo público-alvo que frequenta a biblioteca, quanto também destacou as potencialidades desse trabalho. Porque a biblioteca, ela está sendo um espaço, assim, há algum tempo, né, com tanta tecnologia, a leitura, né, online, nos tablets, computadores, celulares. Então, assim, muitas das vezes, o professor do ensino de uso da biblioteca, ele tem que fazer um trabalho de convencimento. A gente tem que convencer os alunos de que é importante o livro físico, de que é importante também visitar a biblioteca e ter contato com leituras que muitas das vezes eles não iam por si só escolher para fazer, né? Que a leitura, a literatura é um aspecto da escola toda. Ela não é só da língua portuguesa, ela não é só do momento de visita à biblioteca. Então, assim, e que essa leitura ela não é também só por obrigação, é uma leitura que é para a vida, né? É o uso mesmo social também da literatura. Então, eu acho que foi muito enriquecedor poder fazer esse mestrado profissional e ter a possibilidade de propor ações voltadas especificamente para os problemas e para os desafios encontrados, né? Então, eu pretendo, ainda não tive a oportunidade, mas se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, eu pretendo ainda desenvolver esse trabalho junto ao colégio. Porque senão, assim, eu vou sentir que o meu trabalho de 2 anos não frutificou da forma que poderia. Então, assim, eu já conversei com uma especialista, né, que é a coordenadora e supervisora do colégio, e com a direção, e me coloquei à disposição para estar indo lá e conversar com toda a escola mesmo sobre o corpo docente, né, sobre a dissertação. Isso é muito legal. Aí, avisando para os alunos, eu vou colocar o link da sua dissertação como uma leitura complementar, se alguém quiser conhecer mais do seu trabalho, como que foi feito, como foi desenvolvido, como funciona, né, um professor que trabalha na biblioteca no estado de Minas Gerais, né, que realmente você coloca aí que muitas vezes não é um profissional preparado, né, mas que ele pode ser. Então, eu acho que você
fala muito bem sobre isso, e é interessante porque a gente está trabalhando aqui no finalzinho do curso de pedagogia também. Muitos alunos vão para a sala de aula e, às vezes, nas escolas, corre-se muito dessa função, né? Uma coisa que eu me lembro muito bem da sua dissertação foi você descrevendo o ambiente da biblioteca, inclusive das mudanças que aconteceram. A gente tem, por exemplo, às vezes nas escolas particulares, o ambiente da biblioteca é um ambiente muito agradável. E nas escolas públicas, em função do espaço mesmo, e às vezes de precisar abrir turma, é comum a biblioteca ser quase que um puxadinho, né? Uhum. Por causa disso, você acha que isso prejudica os alunos ou é possível, mesmo não tendo um ambiente tão agradável, promover a leitura em toda a escola e o espaço da biblioteca ficar mais para essa questão de empréstimos de livros? Sim, é muito importante isso, essa pergunta, Carla, porque o que acontece? Quando eu fui, né, entrevistar os alunos, porque aí vai ser um prazer, tá, gente, que vocês tenham acesso à dissertação. Se tiverem alguma dúvida, eu vou deixar, né, meu e-mail, a Carla pode colocar também. Vai ser um prazer que vocês tenham contato com esse trabalho, né? Sobre a questão do ambiente, do espaço físico, foi um dos aspectos mais citados pelos alunos. Quando falava biblioteca, foi assim, na entrevista coletiva que eu realizei com os alunos do ensino médio, foi um aspecto muito citado. A gente às vezes não tem dimensão de como esse espaço físico influencia na vontade desse aluno de visitar a biblioteca, de fazer outras atividades, que não somente ir até esse espaço e buscar um livro emprestado. Eles falaram muito sobre isso, da falta de ter uma mesinha para realizar uma leitura rápida, às vezes pegam um gibi, eles gostam muito, é uma leitura, né, rápida, que eles gostam. Então, assim, eu acho que sim, o espaço físico é muito importante, né, para incentivar a leitura e para acolher esse aluno da escola pública, que muitas das vezes, neste ambiente da escola, como você falou, às vezes muitas turmas, às vezes não tem uma quadra coberta e o sol está forte, o aluno está ali sem uma aula, faltou um professor. Então, esse ambiente da biblioteca, ele pode ser um ambiente utilizado para além do momento do empréstimo, né? Um ambiente que realmente incentiva a leitura. Então, eu acredito sim que é muito importante, né, que esse ambiente ele seja pensado, planejado e da melhor forma possível, que a escola tiver condições, que ele seja gerenciado como um espaço assim prioritário, né, que não seja deixado em segundo, terceiro, quarto plano. Vamos organizar todas as salas e deixar a biblioteca, depois a gente ver o que consegue fazer. Então, não é essa perspectiva que eu defendo. Eu acredito sim também que a leitura ela possa perpassar todos os ambientes da escola, não apenas a biblioteca, né? Mas que a biblioteca seja esse instrumento, essa ferramenta de motivação, de incentivo e de desenvolvimento da leitura, principalmente a literária, na escola. E a biblioteca ela tem esse poder de ser mais do que apenas um espaço, um lugar, né? Quando a gente propõe que a biblioteca seja potente na escola, é para além do espaço. A biblioteca visitar a sala de aula visitar a biblioteca, aproveitar o pátio, o refeitório, a quadra, todos os espaços que essa escola tiver e puder oferecer para promoção da leitura. Então, eu acho muito importante. Os alunos, eles falaram muito, foi um aspecto assim, muito citado, que precisava melhorar, que o governo, né, tinha que investir no espaço da biblioteca. Então, assim, isso também é uma coisa que eu tenho essa esperança de que mude, né? Porque a escola está passando por uma reforma, então a gente tem essa esperança de que o espaço da biblioteca potencialize ainda mais esse trabalho com a leitura, principalmente a literária. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista, te agradecer muito por essa oportunidade. Eu não esqueci que eu estou te devendo um livro, ele está aqui, eu estou esperando o momento para a gente poder se encontrar e eu entregar o livro. E eu queria, para finalizar a nossa conversa,
perguntar assim, quais autores que você lê no seu dia a dia, aqueles que você recomendaria, e se você pudesse deixar um recado para os alunos, né, do curso de pedagogia da UAB, que estão, a maioria deles está finalizando o curso agora nesse semestre, né? O que você diria para eles, enquanto potentes pessoas para a formação de leitores? O que você daria de conselho para eles? A joia. Geralmente, eu sou uma pessoa que agora, sim, estou retomando as leituras clássicas, né? Até porque eu acho que é muito importante a gente ter contato com os leitores clássicos brasileiros, e era também a leitura que eu já costumava desenvolver na biblioteca, por conta do trabalho, dos projetos de leitura, que isso também é uma parte muito importante de estar falando para os alunos, né? Que já estão aí finalizando a sua formação, já são futuros professores, né? Que a gente precisa trabalhar a literatura sabendo a finalidade, né? Muitas vezes a gente vai estar indicando uma leitura de leite para o aluno fazer em casa e não ter nenhuma tarefa, nada, nenhuma atividade, assim, cobrando interpretação, ficha, nada disso. E outras vezes a gente vai fazer uma leitura dialogada na sala de aula com o objetivo de compreender os aspectos de um determinado autor. Em outro momento, a gente vai estar fazendo uma leitura já mais voltada para um trabalho mesmo, para desenvolver um trabalho inspirado naquela obra. Então, é importante que o professor ele sempre saiba por que ele está sugerindo uma leitura, né? Então, assim, no meu dia a dia, eu continuo fazendo essas leituras dos clássicos brasileiros e eu gosto muito, e por trabalhar com anos iniciais, eu gosto muito da literatura infantil. Então, eu continuo lendo muitos livros de literatura infantil, porque isso também eu gostaria de falar com eles. Mesmo eu estando com a disciplina de matemática, eu trabalho muito literatura nas minhas aulas, né? Literatura e leitura de forma geral, porque a leitura com compreensão, ela é um compromisso da escola, ela deve ser um compromisso da escola, não apenas da disciplina de língua portuguesa. Então, assim, atualmente eu tenho lido até mais livros infantis para estar mapeando as leituras que eu poderia sugerir para os meus alunos e também agora, de vez em quando, a gente lê uma autoajuda, a gente lê um livro assim, desses da moda, esse autor, né, sugere, um amigo sugere, outro amigo sugere, mas eu acho que esses caminhos da leitura, cada um vai se encontrando, e às vezes a gente começa a ler um livro assim, igual eu comecei a ler um livro da psicologia, tive um pouco de dificuldade, parei, eu falei, vou voltar mais adiante. A gente, assim, pode caminhar por essas diversas leituras e encontrando o que nos move, né? Nesse momento, eu estou mais voltada à questão da literatura infantil e dos clássicos brasileiros, né? Machado de Assis, eu estou lendo agora um livro que para o grupo de pesquisa. Então, assim, a gente vai permeando essas leituras de acordo com essas vivências que a gente vai desenvolvendo ao longo do trabalho e do percurso, né? Outra coisa, como sugestão que eu posso dar para os alunos, né, que estão aí finalizando a sua formação, é que aproveite muito as disciplinas, conheçam essa importância da literatura, mas mais do que isso, apliquem isso quando sair do colégio, né, da faculdade e forem para os colégios, para as escolas, atuar. Porque muitas das vezes a gente tem uma formação legal, eu também tive uma formação que incentivou muito a leitura, trabalho com a literatura na sala de aula, e chega na sala de aula a gente é absorvido por tanta coisa que a gente esquece de inserir a literatura. E aí, assim, eu gosto muito de trabalhar com os pequenos com a alfabetização por ter essa diversidade de livros que a gente pode estar inserindo no nosso ambiente, e os alunos, eles sabem quando o professor é leitor. Por quê? Eles me cobravam muito, professor, às vezes, naquela confusão de corrigir, de prova, aí eles oravam, professora, você esqueceu de fazer a leitura hoje. Não, não pode esquecer, vamos lá. Então, assim, isso vira um hábito, uma rotina, né? Então, assim, para os futuros professores
da educação básica, eu sugiro que sejam leitores para que possam motivar, incentivar os seus alunos a também serem leitores, né? É uma alegria, vocês com certeza vão sentir muito orgulho de terem escolhido esse curso e tudo que vocês aprenderam na faculdade. Às vezes, não imediatamente vocês vão ver ali os frutos, mas ao longo da trajetória, eu já tenho vou fazer 9 anos de formada, então eu vejo, sim, várias coisas que durante esse percurso eu lembro da faculdade, gente, eu estudei isso, revisito o material, então é muito importante, às vezes na hora, no momento que você está no curso, você não, você se sente até cansado de tanto volume de leitura, de tanta coisa, mas depois vocês vão ver, ao longo da caminhada de vocês, que vai fazer muita diferença, e inclusive essa disciplina, né, sobre literatura, com certeza vai ser uma disciplina que vocês vão usar, assim, ao longo da trajetória de vocês, tanto acadêmica quanto profissional, tá bom? Eu desejo muito sucesso para vocês, um forte abraço, né, que vocês, assim, sejam muito felizes nessa carreira e nessa profissão que não é fácil, ainda mais nesses tempos difíceis em que estamos vivendo como docentes, mas que com certeza é muito, muito recompensadora, né? Assim, no final da dissertação foi uma alegria enorme, e a cada dia que eu entro na sala é uma alegria, porque você colhe frutos, às vezes pequenos, às vezes você consegue ver um fruto maior, mas sempre, a educação sempre dá bons frutos, tá bom? Então, é isso que eu desejo para vocês, muito sucesso na caminhada, agradecer também a Carla, né, a professora Carla, que me deu essa oportunidade e que, né, teve assim, a alegria de acompanhar a minha dissertação, né, fazer a revisão e tudo. Então, assim, eu desejo para vocês tudo de bom e que em breve essa pandemia acabe e a gente possa fazer mais ações ainda, né, gente? Porque nós estamos um pouco limitados, mas vamos com fé que isso tudo vai passar. Um grande Mas, abraço. gente, essas limitações nos fazem ensinar muitas coisas também, né? A gente Crescer, com como certeza. professores, a gente está sempre inventando alguma coisa, mesmo com essas dificuldades, né? Então, acho que tudo tem um porquê. A gente, às vezes, está agora um pouco revoltado por ter que ficar em casa, por ter que trabalhar em home office, ou, às vezes, por ter que sair para trabalhar com medo, né? Mas isso tudo vai passar. E eu acho que, nesse momento, muita gente tem recorrido, inclusive, às leituras, né? Eu fiquei um período aí de férias e eu sempre viajo nas férias. Então, eu brinquei que agora eu estou viajando nos livros. Eu Nos li, livros. assim, teve dias de ler um livro por dia. Então, eu falei que eu coloquei minhas leituras em dia. Então, a gente vai aproveitando realmente para fazer outras coisas. Rafaela, eu queria Isso. mais uma vez te agradecer, dizer que foi um prazer contar com você na disciplina, né? A gente vai ter outras entrevistas aí ao longo das semanas, justamente para mostrar o quanto a literatura pode estar na escola, pode estar na sala de aula, e o quanto o professor é visto como um espelho, né? A gente, às vezes, não tem noção do quanto a gente influencia nossos alunos. Né? Eu já tenho um pouco mais de tempo de formada e, às vezes, eu encontro com alunos que falam: professor, eu li tal livro porque você indicou. Você indicou, Isso é isso é muito muito bom. legal, isso é muito bom de ouvir. Então, assim, tenho certeza que você também já vai, daqui a pouco vai ter várias histórias sobre essas suas relações mesmo com os alunos para contar. Então, agradeço muitíssimo a sua participação. E tenho certeza que os alunos também vão adorar ouvir você.